Eu decidi que eu quero continuar tentando, só que agora de um jeito diferente. Bom, desde a adolescência, eu sempre achei muito legal essa onda do digital, né? Quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, YouTube estava assim no auge. Não tinha muitas das outras redes sociais. Tinha, mas não tanto quanto hoje, sabe? Como fonte de renda. Antigamente, redes sociais era só para você socializar mesmo. E então o YouTube para mim sempre foi uma referência. Eu acho que a maioria das crianças que falavam, eu quero gravar um vídeo pro YouTube, eu quero ser YouTuber. E enfim, isso nunca morreu dentro de mim. Os anos passaram, passaram e ainda tinha aquela pontinha de vontade. Hoje eu tenho 26 anos e aos 26 anos eu criei meu canal. Na verdade foi com 25 e pouco, né, mas eu falho muito em criar conteúdo pra cá. Infelizmente, eu tô tentando fazer com que isso mude. Infelizmente, às vezes eu desanimo, sabe? Porque parece que a gente tenta, tenta, tenta e nunca dá certo. Parece que dá certo pra todo mundo, menos pra você. Não sei se você tem essa sensação, mas eu direto tenho esse tipo de sensação e isso acaba me desanimando muito. Só que dessa vez eu decidi fazer de um jeito diferente. Eu decidi fazer por diversão. Eu decidi que eu vou me permitir não ser boa, sabe, em tudo. Decidi não me cobrar tanto em algumas coisas, como por exemplo aqui no YouTube. Esses dias eu tava no Instagram e aí eu vi uma frase assim: e se você fizesse para ser divertido, ao invés de fazer para ser bom, assim como fazia quando era criança? Eu pensei, gente, eu acho que às vezes quando a gente é adulta, a gente se cobra tanto que as coisas deixam de ter graça. Por tanto tempo eu quis as coisas que eu não consigo curtir o processo, sabe? Eu confesso pra vocês que eu gosto muito dessa era assim de gravar, eu gosto de editar, por mais que eu não seja boa, eu não sou boa, mas eu confesso pra vocês que à medida que eu vou vendo como que eu tenho melhorado nas minhas edições, na minha dicção quando eu tô gravando aqui pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a gravar para as redes sociais, eu não conseguia gravar olhando na câmera. Eu tinha vergonha de eu tô sozinha aqui, mas eu tinha vergonha de conversar comigo mesma com o celular. De verdade. A minha dicção melhorou. Eu sou um pouco acelerada para conversar, às vezes eu atropelo tudo. Vocês vão perceber que às vezes ainda faço isso. Eu gaguejo um pouco. Então, assim, as coisas vão melhorando, né? Melhora um pouco a dicção, a questão da edição, da iluminação, dos ângulos. A gente vai aprendendo um pouco com isso. E eu decidi que eu vou explorar um pouco mais sobre isso. Eu ficava o tempo todo preocupada demais, porque isso aqui não tá bom, isso aqui. E isso faz a gente deixar de fazer. Eu falei, eu não vou permitir que essas coisas deixem eu de fazer as coisas que eu quero fazer. Durante muito tempo, eu não começava porque eu achava que não ia dar certo, porque eu achava que não era o momento, porque eu achava que eu não tinha os aparelhos suficientes, até eu perceber que, gente, se a gente for ficar empurrando, 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 o momento certo nunca vai chegar. O momento certo é a partir do momento que você determina que é o momento certo, que você fala assim, eu vou começar. Gente, a gente nunca vai começar do topo. O certo, a gente vai caminhando aos poucos e não tem jeito. A gente não vai achar, bum, estourei. Não. Assim como assim, aqui no YouTube a gente sabe que o crescimento é um pouco devagar. Acontece de algumas pessoas serem rápidos, mas grande parte das vezes o crescimento ele é lento. Você precisa de alcançar 1.000 inscritos, o que não é tão fácil. Você precisa alcançar 4.000 horas assistidas, o que não é tão fácil. Então, tipo assim, ao invés de eu ficar me cobrando tanto por essas coisas que é difícil de conseguir, pelo menos pra mim, por que eu não curto isso, já que é uma coisa que eu gosto? E eu tava procurando muito um hobby por esses dias, eu precisava de um hobby, sabe? E eu pensei, por que não fazer disso um hobby? Na verdade, o YouTube aqui, eu gosto do formato aqui do YouTube porque são pessoas que conectam com você. É um público diferente das outras redes sociais por ser um conteúdo um pouco mais lento. Então, as pessoas que estão aqui no YouTube, que estão assistindo as coisas aqui no YouTube, são pessoas que estão procurando um conteúdo diferente. Não é um conteúdo tão rápido, é um conteúdo um pouco mais desacelerado. E é com esse tipo de pessoa que eu quero me conectar, sabe? Então, o meu conteúdo aqui é lifestyle. Como vocês podem reparar, eu gosto muito de conversar, mas eu decidi também que eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. Vou fazer aqui por diversão, vou fazer aqui mostrando para vocês quem eu sou de verdade, né? Até porque aqui o que a gente conecta é a autenticidade. E essa aqui sou eu de verdade. Eu vou colocar aqui no meu vídeo a minha personalidade, o que eu acho legal, vou mostrar para vocês a forma como eu vejo o mundo.
E eu acho que isso vai ser legal, sabe? Se eu crescer bem, se eu não crescer. Verdade pra vocês, é óbvio que eu gostaria de que meu canal já fosse monetizado, né? Porque nada melhor do que juntar uma coisa que você gosta com dinheiro, que a gente precisa do dinheiro, né? Obviamente. Mas, enquanto eu ainda não monetizo, eu gostaria que isso aqui fosse um processo mais leve, que fosse mais divertido, que eu tivesse prazer aqui em estar conversando com vocês. E é isso que eu pretendo fazer. Eu não vou prometer que eu vou ter uma constância enorme aqui, né? Até porque eu tenho meu trabalho também, eu tenho mais outras coisas para fazer. Esse não é meu trabalho principal, na verdade não é meu trabalho, porque eu não estou recebendo nada por esse vídeo por enquanto. Mas quem sabe a minha realidade mude algum dia e eu consiga me dedicar um pouco mais a isso aqui. Mas, gente, de verdade, eu fico muito feliz, sabe? De quando eu tô tentando editar e quando eu percebo a minha melhora. Eu acho que a gente não tá aqui para competir com ninguém. Hoje eu quero ser melhor do que eu mesma, do que a minha própria versão de ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que a minha própria versão de hoje. Entendeu para perceber que eu gosto de conversar, né, gente? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.